Rapaziada, eu acabei de ouvir aqui a entrevista do técnico Odair Hellmann, né? Coletiva depois do jogo contra o CRB, e algo me chamou a atenção que foi a repetição de tantas vezes da palavra merecimento, assim. O Odair, ele insiste muito que o Atlético merecia mais, que já tiveram jogos que o Atlético mereceu e os pontos não vieram, que o Atlético merecia estar numa condição melhor na tabela. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, deve ser muito frustrante, tanto pro Odair quanto para vários jogadores, ver quantos pontos o Atlético deixou para trás. Porque eu não acho um discurso errado, não. Eu acho que é um discurso real, assim. É um discurso que o Atlético ele poderia ter uma pontuação muito melhor. Se a gente for levar em consideração tanto os erros bobos, quanto o nível de futebol que o Atlético demonstrou em vários momentos na competição. E assim, era para ser uma Série B tranquila para o Atlético. O que separa o Atlético de um acesso tranquilo para esse desespero que a gente está vivendo é simplesmente os jogos que a gente mereceu, que são muitos, e a gente não ganhou. Só que agora parece quase uma promessa por parte do Odair em que a gente vai ter um cenário dos jogos que a gente fez por merecer, eles vão virar resultados. E como isso pode acontecer, né? Porque no final das contas, merecer, todo mundo acha que merece mais do que tem. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, eu acho que um detalhe afasta o Atlético do real merecimento que ele faz por onde obter e nem sempre obtém. Ah, Thiago, mas que detalhe é esse? A consistência defensiva. Hoje vai ser um dia que a gente vai bater muito nessa tecla de consistência defensiva e eu espero que a gente fale muito sobre isso até o final da temporada, porque vai ser um sinal que o Atlético realmente conseguiu aumentar o seu desempenho nesse aspecto. E eu realmente acredito que o que faltava pro Atlético, e dá pra dizer o que ainda falta pro Atlético, né? Porque, assim, o jogo contra o CRB é incrível, ótimo, maravilhoso, mas a gente não ganhou nada ainda. É o ato de defender, assim, sabe? É o ato de defender. O Atlético tem como recado, tem como aprendizado, tanto na Série B quanto pro retorno na Série A, em que ele não vai ser um time competitivo enquanto ele não tiver um time com solidez defensiva. Isso não tem nada a ver em relação à qualidade de zagueiro. Isso tem a ver um time predisposto a não sofrer gols. Um time que entende que quanto mais ele sofre gols, mais ele tá longe da vitória. Quanto mais ele sofre gols, mais ele tá longe dos objetivos dele. O Atlético ele deveria lidar com o ato de sofrer gol quase como uma tragédia, assim. Cada gol sofrido pelo Atlético daqui até o final da Série B tem que ser considerado uma tragédia. Porque é isso que vai fazer, ou não sofrer gols, né? Que vai fazer o Atlético ser uma equipe regular, que vai pontuar constantemente e quem sabe ainda pode brigar pelo acesso. Ah, Thiago, mas é tudo muito simples, é só não tomar gol. Não tomar gol não é muito simples. Não tomar gol, eu acho que fala sobre três coisas. A primeira, ocupação de espaço. Não dá pra gente ter uma ocupação de espaço desequilibrada, onde os jogadores estão longe um dos outros. Então o Atlético ele tem que ter uma perspectiva muito coletiva do jogo para você ter sempre os jogadores mais próximos e isso evitar que o time adversário consiga desenvolver qualquer espécie de ataque. E os outros dois pontos é algo que tem muito a ver com ocupação de espaço, que é quase a consequência, né? O que é ocupação de espaço ela tira para o adversário, que é basicamente tempo e espaço. É claro assim. Com menos espaço, o jogador adversário precisa tomar uma decisão com um tempo mais rápido. No estalar de dedos, o jogador ele já precisa ali ter tomado uma iniciativa, sabe? E quando você tá numa Série B, você não tem esses jogadores com essa qualidade que no estalar de dedos ele já tem a jogada na cabeça dele e a execução na cabeça dele. Em alguns momentos, naturalmente acontece. Mas como a gente avalia na maioria das vezes que um time é melhor que o outro?
a capacidade que o jogador tem de executar boas jogadas com o mínimo de tempo e de espaço. Que inclusive é o conceito de intensidade. A velocidade do jogo a partir do tempo e espaço que você é oferecido. Então, assim, vamos chegar na conclusão. A Série B é um campeonato que a gente tem adversários que precisam de muito espaço para correr para chegar no nosso gol. Como a gente vem sofrendo? Com adversários correndo grandes distâncias, empurrando a gente para trás e se aproveitando dos espaços que a gente dá. E os espaços que a gente oferece naturalmente permitem que eles desenvolvam a jogada com mais tempo. Se você reduz isso, bicho, esquece. Não é à toa, sabe? Esse discurso que a gente faz não é à toa. Então, ocupa bem os espaços, limita tempo e espaço, que os adversários não vão saber o que fazer. E assim, é pegar gosto pela defesa. É pegar gosto pelo processo de, cara, a gente não vai tomar gol. Não tomar gol tem que ser uma vitória. Pô, contra o CRB, óbvio que a vitória passou pelo gol do Viveiros. Mas contra o CRB, pô, não foi legal a gente destacar a atuação defensiva? Não foi legal a gente ver uma grande atuação do Arthur, uma boa atuação do Beleze, uma boa atuação do Patrick? Não, pô, o Léo Derrick entrando, nos ajudando defensivamente? Entendo que num país onde o futebol é sempre voltado para um lado muito mais ofensivo da parada, que fica difícil você ter essa perspectiva tão defensivista. Mas aí eu vou lá pra Espanha com vocês. Eu vou falar do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, ele dá um turnover na sua história a partir do momento que ele se solidifica defensivamente nas ideias do Simeone, vira uma muralha e começa a disputar título espanhol, começa a disputar Liga dos Campeões, chega em final de Liga dos Campeões. O Atlético que chega na final da Libertadores não era um time fluido ofensivamente, muito pelo contrário. O Atlético, pô, de 21 que ganha a Sul-Americana e é vice da Copa do Brasil, não era um time absurdo ofensivamente. Até começou com o viés mais ofensivo, mas a reta final, 3 zagueiros, time fechadinho, sabe? E se você for parar pra pensar, até o time de 19, 18, que tinha uma perspectiva mais ofensiva, tinha um viés mais ofensivo, mas era um time que sabia se fechar. Era um time que em muitos momentos era 3 volantes, em muitos momentos era na velocidade do Rony, na velocidade do Cirino, lançando o Nicão que sustentava muito bem as bolas. Foi assim que o Atlético ele começou o trabalho do Thiago Nunes e depois foi ganhando mais atributos. Jogar contra o Atlético não pode ser fácil. Quando a gente transformar jogar contra o Atlético algo desconfortável para os adversários, aí eu falo com tranquilidade para vocês. Aí eu falo com toda tranquilidade para vocês. O Atlético ele vai merecer muito mais coisa do que ele merece hoje. Beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada.